Do santo ao profano. Um sacerdote católico envolvido com bruxaria. Tchaca tchaca na buchaca. Escândalos envolvendo dezenas de mulheres, dentre elas casadas e freiras. E hoje nós vamos conhecer a história sombria de Urbain Grandier, o sacerdote conhecido por ter feito o pacto mais polêmico de todos os tempos. Muito prazer, meus corajosos exploradores de mistérios mais sombrios. Eu sou o Easy, e você está na Toca de Mistérios. Seria ele apenas um mulherengo no lugar errado? Ou, literalmente, ele teve algo com o capiroto? É isso que vamos ver na história de hoje. Primeira camada da Toca. A história. No século XVII, na tranquila cidade de Loudun, na França, Urbain Grandier era um sacerdote respeitado e carismático, sendo criado em berços católicos desde criança, onde ainda jovem decidiu por incentivo da família a se tornar um sacerdote. Mas mal sabia ele que justamente isso levaria a algo misterioso e a um triste fim. E isso foi uma história real. Dizem que no decorrer de sua carreira como padre tornou-se um intelectual, estudioso da teologia e no auge de seus estudos algo o chamou a atenção. Grandier queria conhecer o outro lado e começou a estudar o ocultismo. Mesmo em desacordo com os ensinamentos e regras da Igreja Católica e os moldes sociais da época, ele embarcou em práticas misteriosas, onde, segundo a história conta, passou a obter habilidades de realizar feitiços e rituais obscuros. Por mais que isso deveria ser algo secreto, entre aspas, oculto, os burbúrios ecoavam sobre os becos e ruas de Loudun, sobre ele e seu envolvimento, trazendo a atenção e interesse de muitos, principalmente por causa dos tais rituais, simpatias e principalmente das práticas libertinas contendo atos profanos envolvendo o famoso tchê-rê-rê-tchê-tchê. Onde a curiosidade levava pessoas a procurá-lo. Dizem que ele teve acesso ao livro secreto de magia do rei Salomão, conhecido como Goetia, e que fez um pacto com várias entidades malignas para obter suas habilidades místicas, atração das mulheres e poder. E isso dividiu opiniões, pois alguns duvidam desse profundo envolvimento com o oculto e no decorrer do vídeo você vai entender o porquê. De qualquer forma, o padre Grandier era um homem inteligente e cativante. Seu magnetismo pessoal atraía a atenção de todos e, é claro, principalmente das mulheres do povoado e em especial as freiras do convento local, de onde viria todo o problema que o levaria ao abismo. Conta-se que ele seduzia as freiras para levá-las para a cama. É interessante frisar que alguns historiadores relatam que suas relações com estas mulheres foi por vontade própria, ou seja, com o consentimento delas, inclusive algumas confessaram e o defenderam ao ser acusado. As danadinhas gostaram do mel do padre. Mas é claro que isso ia dar ruim. As farras do sacerdote safadão foram parar no conhecimento das lideranças católicas e trouxe revolta aos bispos e padres, que prontamente atuaram com rigidez, mandando prender Grandier e levá-lo ao julgamento no Tribunal da Inquisição. Porém, a princípio não conseguiram ter provas o suficientes para condená-lo. Grandier havia escapado da primeira vez ao enfrentar a Santa Inquisição Católica, que no decorrer da história eliminou centenas e dizem que até milhares de pessoas. Mas parecia que as coisas tinham que piorar por algum motivo ou porque o capiroto ainda não estava satisfeito. Após Grandier não ser condenado, começou um surto bizarro de histeria no convento de Loudun. As freiras relataram sentir sintomas de possessão, gritavam pelos corredores, corriam atrás de outras freiras e davam gargalhadas bizarras. Esses sintomas foram imediatamente ligados ao padre Galã, interpretados como resultantes de sua influência, onde o levaram à acusação de magia negra. No entanto, várias religiosas retiraram as queixas e revelaram terem sido induzidas por superiores a simularem possessão, mas inquérito apurou que Grandier estaria associado a demônios para produzir os ataques. E é aqui que nós entramos numa camada ainda mais profunda da Toca do Coelho. A trama desta história fica ainda mais curiosa quando vemos escritos do próprio Grandier e por seus defensores em registros históricos que relatam que ele foi perseguido injustamente por se destacar, ser inteligente e, é claro, pegador. Por isso ele havia acumulado muitos invejosos e inimigos políticos. Ele inclusive tinha fortes conexões com a nobreza.
Dizem que muitos da elite o procuravam em oculto para consultar seus ensinamentos. Aquele padre carismático, belo, cheio de ideias e com espiritualidade duvidosa, incomodava tanto uma classe política quanto religiosa. Para piorar o seu lado, ele também criticava abertamente o celibato, e era até simpatizante de algumas ideias protestantes. Sendo assim, contra ele haviam conspirações políticas e religiosas. Além dos caras feios, também tinham inveja, não é? Imagina pegando as novinhas do convento. Quem nunca? KKK. Voltando à história. Alguns afirmam que seus inimigos mais poderosos armaram uma teia sinistra contra ele, envolvendo falsas acusações e usando a igreja e as freiras como peças em seu jogo de poder, pois após tudo isso ainda surgiria do nada a prova maior contra ele. Finalmente, para sua condenação, que foi um documento, uma carta supostamente achada em seus pertences, que na verdade aquilo era um pacto secreto com o diabo. E algumas freiras novamente o acusaram juntamente com alguns bispos e padres. Afirmaram que o padre havia invocado o demônio com esse nome aqui, ó, que eu recomendo que não falem dentro de casa. É sério. As freiras diziam que foram induzidas por magia e através de entidades diabólicas foram induzidas a cometerem atos indecorosos com Gardier. Durante o julgamento do pobre sacerdote bem dotado e safadão, foi apresentado o documento do pacto. Estaria que supostamente tinha sido assinado por ele, e pior ainda, o documento consta com a assinatura de Satã e um monte de demônios. Quê? Este documento está aí na tela. Está escrito aí em latim algo semelhante a nós, e cita um nome de caralhada de demônio e diz: aceitamos o pacto com Urban Grandier, que agora é nosso. Em troca, nós prometemos a ele o amor das mulheres, a pureza das virgens, o respeito dos monarcas, honras, desejos e poder. Peraí, gente. O que mais me intrigou nessa carta de pacto é que tinha assinatura de várias autarquias do inferno. Uai, como o povo daquela época sabiam como era a letra do capiroto e seus trevosos? Eu, hein? Mas vamos seguir para essa toca que fica cada vez mais obscura e bizarra. O padre infeliz foi julgado e finalmente acusado de bruxaria, de ele ter quebrado seus votos de celibatário, de ter levado mulheres ao adultério e induzir freiras a atos libidinosos, feitiçaria, além de pacto com o capiroto. Foi onde sua sentença foi ser terrivelmente queimado na fogueira. Poxa, esse foi o triste fim do nosso padre comedor. Essa história divide opiniões até os dias de hoje. E você, meu terrível comedor de cenoura, o que achou desta história? Seria o padre um garanhão intelectual reprimido, que não conseguia se conter e pegou várias freiras novinhas, despertando a ira de muitos? Ou ele realmente teve parte com o capiroto e fez mal a essas novinhas? Já segue para mais vídeos como esses, ou vá embora sem trazer alegria a esse coelhinho terrivelmente fofo. Deixe pelo menos uma cenoura nos comentários, ok? Eu sou Easy e até o próximo vídeo. Gaya belagu tapi musiknya copyright. Gaya selangit tapi musiknya copyright. Lirik sendiri tapi musiknya copyright. Karya sendiri tapi musiknya copyright. Gaya belagu lirik sendiri, gaya selangit karya sendiri. Punya impian tapi mencuri, katanya kita iri. Nyatanya copyright, copyright, copyright. Gayanya copyright, copyright, copyright. Liriknya copyright, copyright, copyright.